É um prazer patrocinar um evento como esse, acho que numa fase tão complicada quanto a gente está aí no mercado e no mundo, na verdade, né? E acho que o que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje com vocês é sobre um dos papéis do CFO, que é essa parte de planejamento de negócios de uma maneira integrada e mais voltada para o futuro. Deixa eu ver se funciona. Funcionou. A gente recolectou aí alguns tipos de pesquisas que a gente fez. Saíram algumas pesquisas legais aí da PwC em 2022, da Accenture em 2021, e houve um webinar também muito interessante da Fundação Getúlio Vargas recentemente, com o professor Cass e mais 3 catedráticos, que a gente pegou para trazer para cá para a gente discutir um pouquinho o que está levando a vida do CFO hoje quase às vezes ao desespero. Primeiro que é um cenário que a gente chama, e acho que a gente nunca teve uma caracterização tão forte do que é um cenário VUCA do que a gente está tendo agora. Né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Acho que nunca essas 4 palavras andaram tão juntas quanto nesses últimos 3 anos, e a gente não sabe por quanto tempo mais vai ficar. O cenário ele é razoavelmente bom, porque apresenta alguma recuperação econômica. Algumas pessoas vão dizer, não, mas a gente está voltando agora a coisas que foram de 2019, etc. A gente está longe de falar que está bem. A gente não está bem, mas o sinal é um sinal de recuperação econômica que ajuda um pouco no cenário. Agora, o grau de incerteza nunca esteve tão alto. A nossa incerteza em 2020, 2021 era a pandemia. Vamos voltar, não vamos voltar? O consumo vai voltar, o consumo não vai voltar? De repente, a gente entra em 2022, em fevereiro, com uma guerra com potenciais de chegar a uma guerra global. E a gente não sabe até onde vai. Né? A gente não sabe o que vai acontecer com o petróleo. A gente não sabe o que vai acontecer com a Petrobras retendo os aumentos de petróleo que já se falam que estão na casa de 2 dígitos. Em algum lugar esse negócio vai estourar. A gente não sabe quanto é. E esses cenários todos, uma eleição em 2 semanas, a gente não tem nem ideia do que pode acontecer. Então, o que alguns desses experts, de algumas dessas pesquisas falam é que o CFO hoje tem que estar preparado para não só fazer os famosos 3 cenários, né? Otimista, pessimista e realista, mas tem um que é o disruptivo. Ou seja, o que pode acontecer além de qualquer coisa que eu não tenha previsto. Exemplo, uma pandemia. Exemplo, uma guerra. Os ciclos de crescimento do PIB mundial, eles são sempre uma gangorra. Uma hora sobe, uma hora desce. Uma hora sobe, uma hora desce. Tem sempre um evento catastrófico no meio do caminho que faz, quando o pico está bonitinho, ele arrebenta e vai para o solo. Quando é que a gente vai chegar lá? Não sabemos. Além dos cenários, ou seja, a gente tem que tentar começar agora a achar premissas que a gente não sabia. Outro dia eu estava discutindo com um cliente, ele falou, não, mas eu preciso saber que quando o querosene chegar na fábrica e o preço mudou, eu preciso saber. Eu falei, desculpa, acho que eu vou pegar um pouco do texto do Jerry aqui. Você não pode saber que o querosene aumentou quando o caminhão chegar na fábrica. Você tem que entender onde é que estava o preço do petróleo ao tempo que você precisava para saber que esse querosene ia chegar nesse valor. E acho que esses são pontos importantes no dia a dia de hoje. Temos do nosso lado, a favor, uma rápida atualização tecnológica. A gente viu aqui tudo que o Jerry mostrou também sobre proatividade, produtividade, previsibilidade, etc. E tem uma coisa que eu estava comentando com o André no café, né? Quem são esses novos talentos desses novos tempos? Quem são as pessoas que nós vamos contratar, não só de TI, mas na área funcional? Quem é o cara que vai conseguir fazer previsibilidade e não fazer planilha Excel para saber qual era o resultado que tinha que dar? É uma mudança de parâmetro total. Além de tudo, é a qualidade de informação, né? Quer dizer, o nível de exigência de informação, agora com ESG, LGPD, etc., que a gente tem falado, aumentou muito a complexidade da veracidade e do tempo das informações. Então, o que nós que vemos isso de uma maneira muito
mais do lado de ajudar as empresas, é o que a Net Partners faz. A discussão é como viabilizar o crescimento sustentável. Além do empoderamento e o engajamento necessário, e a mentalidade, mas como é que a gente pode ajudar as áreas a tomarem decisão? Isso vem, obviamente, o CFO traz com ele uma série de hard skills que ele sabe fazer. A gente estava comentando agora há pouco, né? Controladoria, tesouraria, contabilidade, isso são hard skills, a gente tem que ter. Agora, o que vai acontecer com a guerra da Rússia? Como é que eu faço um advice para o meu CEO para dizer a gente tem que tomar cuidado com isso, com isso, com isso e com isso? E ajudar a organização a se mover nesse sentido. Então, esse papel desse business skill e desse protagonismo que vai levar ao engajamento, e uma palavra que também foi usada aqui, que eu acho que o Gary usou, empoderamento das pessoas. Eu dou os limites, vocês tomam as decisões, mas a gente tem que ir para um caminho só. Essas são necessidades que a gente vai ter que trabalhar. Disseminar o conhecimento financeiro para as áreas, não ficar só no CFO, mas levar o conceito financeiro para todas as áreas operacionais para que a gente consiga organizar esse modelo de decisão. Nunca foi tão testada a arte de planejar do que em 20 e 21. Conheci empresas que refaziam os planos 2 vezes por semana. O plano inteiro, porque o plano estava totalmente quebrado, já não fazia sentido. Replanejar passou a ser uma coisa crítica em qualquer organização. O plano é o plano, está tudo bem, mas agora a gente tem que desafiar o plano a cada semana. Como é que a gente toma essa reação tão rápida? Como é que eu reajo a uma situação que pode me tirar do mercado amanhã? Coisas desse tipo. A transformação digital, acho que muito a gente já falou aqui. Tem partes que vão ser pela digital, acho que a Naya falou que tem uma série de componentes, né? Tem a digitalização, tem a internet, tem não sei o quê, tem as pessoas. Como é que eu vou fazer essa transformação digital acontecer dentro do ambiente de planejamento de negócio? E, por último, como a gente falou, né, a parte regulatória toda, ESG, LGPD, isso tudo está complicando bastante a vida. Esses são os desafios. O que a Net Partners, que é uma empresa que é especializada em ajudar as empresas a fazer business planning e adotar soluções de business planning, a gente sabe que o planejar é absolutamente indispensável, vai passar por todas aquelas variáveis, vou definir meta, vou coletar dados relevantes, vou planejar as minhas premissas, analisar, avaliar, etc. Mas planejar hoje é um exercício legal. Aliás, todos nós estamos aqui hoje, né? CFO, estamos aqui, e tem um monte de gente lá nas nossas empresas cuidando para fazer o planejamento financeiro do ano que vem. Muitas das empresas estão nessa fase agora, né? Falei com a Kelly da Bombril, a Kelly me confirmou, né, Kelly? Né? A pergunta é, legal, planejei, fiz. É um compromisso com o acionista? Talvez nos grandes números, nos grandes drivers, nas grandes diretrizes, no percentual de EBITDA, no valor dos dividendos, o earning per share, etc. Mas, e se eu precisar mudar de rota no meio do caminho, eu vou ter que achar um jeito de fazer quantas vezes for necessário. Legal? Então, esse é um pouco a mudança do processo. O paradigma é que hoje a maioria dessas empresas, a maioria das grandes empresas são nossas clientes, inclusive, isso tudo está no Excel. Isso tudo está, às vezes, na cabeça das pessoas ou no famoso Excel, o que é muito legal, não tem nada de errado nisso, a gente não tem nada contra ele, né? Mas a pergunta é, como é que eu consigo fazer isso de uma maneira integrada? Quando eu olho que o processo geralmente está montado em silos, ou seja, cada um tem o seu plano, cada um tem o seu pedacinho do plano. Silo é ruim? Não. Tem um monte de conhecimento encapsulado dentro desses silos que eu tenho que me beneficiar trazendo para um plano corporativo. Legal, como é que eu faço isso? Incorpora essas experiências, traz essas pessoas com vocês. Tenta mostrar que a gente tem que fazer o nosso orçamento, não o orçamento de defesa de cada um. A gente precisa de tempo, a gente precisa de rapidez. A gente só vai conseguir isso se tiver todo mundo na mesma página, atuando da mesma forma. Construção de cenários corporativos.
Não é, eles falaram que a inflação é assim, mas, cara, o que eu compro, eu estou na área de compras, eu sei que o que eu compro não vai funcionar essa taxa de inflação, está tudo errado. Legal. Leva essa informação para o CFO e combina com ele se você vai ter condição de mexer na inflação ou se você vai ter condição de adotar um índice diferente, mas que seja em benefício da companhia. Fácil de fazer? Não é fácil, mas depende da cabeça das pessoas, depende da... A Ana também falou uma palavra interessante, transformação digital, a jornada. Não se faz de um dia para o outro, mas se faz através de uma jornada. E dá esse suporte, aquilo que eu falei, dissemina o conhecimento de finanças. Coloca uma pessoa dentro da área de vendas, coloca uma pessoa dentro da área de marketing. Geralmente as companhias têm o Factory Controller, ou Factor Finance, etc., o Supply Chain Finance. Começa a levar esse conceito para dentro das áreas operacionais que a gente consegue melhor resultado. As pessoas começam a vir com um cálculo financeiro na mão. Falta de informação no processo é porque, às vezes, o plano fica meio confinado na mão de poucas pessoas. Dissemina as premissas, dissemina os assumptions que você está usando para tomar suas decisões. Autoridade e responsabilidade pela informação é outro ponto relevantíssimo. Eu sou responsável por te dar esta informação. Se ela estiver certa ou se ela estiver errada, o André falou isso aqui do investimento de marketing, né? Se estiver certo, estiver errado, a autoridade é sua, a responsabilidade é sua, o resultado é seu. Eu só aprovei porque eu tenho que aprovar, porque eu tenho a caneta, mas você é dono da informação. Traz essa mentalidade para você entender que o que você faz tem consequência também, né? E, por último, é o que a gente chama de uso de planilha. O uso de planilha não está errado, não tem nada errado. Mas, à medida em que ele vira o ponto focal, você começa a ter um problema. Então, você ter, sim, um orçamento numa base bem estabelecida, bem arrumada, onde todo mundo tem acesso. Vamos, de novo, falar da transformação digital. O cara na web consegue entrar a hora que ele puder entrar para trabalhar, etc., etc., e vai fazer o plano dele. Por exemplo, nós temos clientes que são de agronegócio. O cara está no campo das 7 da manhã até as 20 horas. Ele vai ter que chegar no hotel de noite e vai fazer o plano dele. Ele não pode ter dificuldade para fazer isso. Ele deve conseguir fazer isso numa boa, né? E, a partir daí, ele começa a usar uma ferramenta só, todo mundo tem a mesma visibilidade, as coisas começam a andar. Ele pode ter o Excel dele porque ele tem alguma análise que ele quer fazer, sem dúvida nenhuma. Mas eu não posso, como um cliente nosso que nos procurou essa semana, que fechou uma unidade industrial, mudou para outro lugar, as pessoas saíram com o PDV e eles receberam um monte de arquivo de planilha. Alguém sabe usar as planilhas? Não. Resultado, temos um problema. Aonde? Na parte de pricing. Não é um problema pequeno, certo, André? Nenhum problema pequeno. Então, acho que quando a gente começa a quebrar esses paradigmas e começa a achar soluções de mercado que nos ajudam a estabilizar o planejamento financeiro, a vida fica mais fácil. E como a gente falou, né? Dados a gente tem em todo lugar. Está sobrando dado. A questão é como é que eu uso essa informação para fazer um plano relevante, um plano acionável. Ou seja, eu consigo usar os dados, eu consigo ter acesso a eles quando eu quiser. Concordo com o Jerry que a gente precisa ter previsibilidade, eu preciso planejar o final do mês, eu preciso olhar como é que eu estou e saber como é que o mês vai fechar. Ler o jornal de ontem não ajuda muito, não vai ajudar mesmo, né? A questão é como é que eu pego todos esses dados, boto isso numa capacidade de processamento otimizada e começo a disparar para as pessoas, olha, os dados estão vindo desse jeito, a gente está tendo essas análises, você olha o teu pedaço aqui enquanto eu já estou olhando o outro lado de lá. Qual é a clareza que eu tenho da visibilidade desses dados e das variáveis que o compuseram? Ou seja, você fez esse plano considerando isso, isso, isso e isso. Eu estou fazendo um variance analysis aqui, não deu nada do que você falou. O que você tem que aprender com isso? O que você precisa corrigir? Esse tipo de coisa é de um valor enorme. As pessoas começam a aprender a pensar e não fazer fórmula de Excel. Okay? Conseguir fazer com que esses ciclos de replanejamento sejam muito rápidos.
Aconteceu um assunto hoje no mercado, eu tenho capacidade de olhar, esse driver aqui mexe com tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu preciso rapidamente rever o plano, fica mais fácil de fazer. E fazer exatamente isso que a gente falou de real versus planejado, qual é a análise de impactos que a gente tem e como é que a gente sai disso e vai para um caminho melhor. Okay? A gente, como CFO, que eu já fui, já tive sentado na mesa de vocês, a gente está sempre focado em entregar o dinheiro para o acionista, entregar o dinheiro para o dono, tá certo? E a gente vai mexer em todas as voltas. A única coisa que eu digo para vocês é que hoje a melhor maneira de fazer isso, com as palavras de engajamento e empoderamento, é levar a área de finanças para as áreas operacionais. É fazer com que eles tragam em si o conceito de eu faria isso com o meu dinheiro? Sim ou não? Não, se eu estou antecipando, estou dizendo que se eu fizer isso eu vou ganhar X a mais, eu faria. Ok, legal. Se você faria, já é um bom caminho para o seu acionista talvez comprar a sua ideia. Depende da credibilidade que você coloca nos números e a maneira como você vai medir sucesso. É uma forma. Eu acho que isso aqui para a gente é um pouco de transformar a área financeira em fazer com que todo mundo converse na mesma palavra. Eu quero fazer esse negócio, porque esse negócio vai ser bom para a companhia e para todo mundo. Okay? A NET vem se dedicando aí nos últimos 26 anos a fazer esse tipo de trabalho, a fazer supply, a fazer business planning em todos os seus formatos. Financeiro original, financeiro e operacional, perdão. E a gente tem esse tipo de adoção de tecnologia para conseguir trazer tudo isso que a gente está dizendo para uma situação real. Como a gente teve gratas surpresas aí de clientes nossos que no ano passado conseguiram sair do zero da planilha, 100% planilha, para um orçamento montado dentro de ferramentas adequadas para fazer isso. Fruto de uma parceria de mais de 20 anos com a IBM, né? E que tem contribuído para a gente entregar soluções bastante legais pelo caminho. Eu, infelizmente, não vou conseguir estar com vocês aí amanhã e depois, eu preciso sair para outros compromissos, mas amanhã e depois vocês vão ter com vocês os nossos consultores funcionais, o Nível e o Ferraro vão estar aí para vocês conversando no caminho, e o Pena também, que é o nosso homem mais comercial, que vai estar ajudando a vocês a entenderem que tipo de soluções são essas e como é que a gente pode fazer. O objetivo aqui temos sim um ambiente bastante difícil, há soluções? Há. A discussão dá para fazer de um dia para o outro? Dá para começar de um dia para o outro, dá para começar parcial, dá para planejar a jornada e dá para chegar com vocês, eventualmente, numa solução legal. Então, esse era um pouco o nosso ponto de vista sobre planejamento integrado. E eu deixo com vocês aí para a sessão de perguntas, se vocês tiverem. Bela, de nossa parte, é isso aí. Muito obrigada. Uma salva de palmas para essa palestra. A gente abre, então, para as perguntas. Para qualquer pergunta, é só levantar a mão e, enquanto você falava, eu anotei algumas que eu gostaria de saber. Então, eu queria saber como que nós podemos nos preparar para planejar os negócios nesse ambiente de tantas incertezas. Legal. Obrigado pela pergunta. O grande objetivo da gente, planejar é, por definição, tentar simular a realidade. Esse é o objetivo de planejar. E eu prefiro estar 95% certo do que 100% errado. Se vocês gravarem essas duas máximas, a discussão é quais são os insights que estão no mercado que me podem ajudar. Quando a gente fala que o perfil do CFO mudou, o business skill mudou, é porque ele vai estar atento a um mercado que, eventualmente, nem todo mundo tem tempo para ver. Mas ele vai conseguir entender o impacto no negócio, porque ninguém mais do que o CFO conhece os drivers que mudam o negócio para lá ou para cá, mais 1%, menos 1%, ou mais 50%, menos 50%. Ninguém mais do que o CFO conhece todos os dados.
conhece a equação econômica da companhia. Então, buscar, se me permite, é buscar esses indicadores, esses medidores ou essas pesquisas, ou etc., que consigam trazer para dentro do plano algo que seja gerenciável, ou seja, deve ser um indicador que eu consigo ir no mercado externo a qualquer momento e trazê-lo através de inteligência artificial. Você faz isso. Vai lá, acompanha o indicador do petróleo Brent em Londres, que é o preço normal dele. Legal. Me avisa quando ele estiver mudando drasticamente acima de X%, que é o limite que eventualmente o meu plano comporta. A partir daí você fala, opa, mudou muito mais do que isso, eu preciso tomar uma ação. Então, achar as premissas corretas e sair buscando o acompanhamento delas para te ajudar. É isso que a gente vai ter que fazer, não vai ter outro jeito. A gente não sabe qual é a primeira e última ruptura que nós vamos ter esse ano ainda. Tem eleições daqui 2 semanas, mas eu não sei o que vai acontecer. A Rússia hoje decretou ordem marcial em todos os territórios ocupados da Ucrânia. Qual é o sentido disso? Nós vamos saber daqui 1, 2, 3 dias. Então, ou seja, essa para mim é o cuidado do CFO de estar atento sempre, com a antena virada para fora, sempre, e refletindo para dentro do plano aonde eu tenho que mexer. Se eu conheço bem os drivers, se eu conheço bem os assumptions do plano, eu consigo reagir e avisar, né, levantar a bandeirinha para avisar o CEO que, olha, não vai dar certo. Mas antes de acontecer, não depois. Perfeito. Obrigado. Perguntas para o Márcio aqui na plenária. Também podem mandar perguntas online, tá, pessoal? Queria saber também como a gente consegue mais engajamento de áreas funcionais no orçamento. Acho que a gente teve alguns exemplos aqui, são palavras que, para mim, são extremamente importantes. Engajamento, empoderamento, conhecimento. Eu pratico finanças há pelo menos 30 anos, né? E desde 1990, quando eu me mudei para a Europa, eu saí do Brasil com 89% de inflação no mês e cheguei na Europa com 2,5% de inflação ao ano, né? A primeira coisa que eu tive que aprender, não vá no supermercado e compre tudo de uma vez só, porque a semana que vem vai ter uma promoção, você vai comprar mais barato, certo? Primeira coisa que eu aprendi. A segunda coisa as pessoas não tinham o hábito de planejar financeiramente corretamente. E eu estava numa grande empresa, estava numa muito grande multinacional, global. O primeiro desafio foi colocar pessoas da minha confiança, mas não com a característica de... Conversamos com a Kelly hoje isso. Não com a característica de controlar, de botar controle, de botar ferros, de botar não sei o quê. Não. Nós começamos a colocar na área de vendas, onde a gente tinha um problema muito sério de má administração de condições comerciais, etc. Nós botamos um sales accountant lá. Dentro da fábrica já tinha um factory controller, que só estava preocupado em apurar o custo. Eu falei, então, mas quanto vai ser o próximo custo? Ah, não, eu só faço o custo. Muda, essa pessoa tem que mudar. É um pouco do que a gente estava conversando um pouco com o André. Quem são essas novas pessoas? Como é que a gente traz elas do mercado? O Jair mencionou a mesma coisa. Como é que eu contrato essas pessoas? A gente vai precisar fazer uma jornada de modificação. Pode ser por qualificação das pessoas. Eu sempre acredito que as pessoas se adaptem. A hora que ela parar de perder tempo fazendo Excel e falar, putz, agora dá tempo de pensar nisso, ela vai conseguir mudar, ela vai aprender, ela vai trazer insights legais que a organização vai poder operar. O problema é liberar essas pessoas, liberar essa capacidade intelectual também para fazer isso. Eu preciso dar os instrumentos. A tecnologia ajuda, mas não só a tecnologia. Empoderamento. Ele vai na reunião com a área de vendas, não sou eu que vou. Ele vai na reunião com o gerente de fábrica, não sou eu que vou. Se eles tiverem uma dúvida, eles me trazem, a gente conversa. Mas não, eles resolvem, eles andam. E, lógico, eu dou os limites. Você pode ir até aqui. Daqui para lá, você vem conversar comigo. Eu faço isso hoje, administrando a Net Partners do mesmo jeito. Os meus comerciais têm liberdade para fazer até alguma coisa. Dali para frente, fala comigo. É simples. A regra do jogo é simples. Transparência, clareza e discussão aberta. É só isso. Não adianta a gente querer achar que finanças vai trazer as coisas por enforcement, né? Por aplicar o machado. Não vai funcionar assim.
Não dá certo. Normalmente não dá certo. E, lógico, o CEO, nessa hora, é o cara mais desesperado do mundo, né? Porque ele falou, tá legal, e agora? O que vai acontecer comigo? Alguém tem que dar a bússola, alguém tem que mostrar os impactos e, com calma, reagir da maneira correta. Quantas empresas se saíram tão bem na época da pandemia, às vezes migrando linhas completas de produto porque tiveram que se adaptar ao mundo pandêmico, ao mundo de asepsia, ao mundo de higiene. Empresas que nem necessariamente tinham linhas de produtos específicas para isso. E fizeram isso. Tem um exemplo muito claro que foi público, notório no mercado, que foi a Natura. De uma hora para outra, estava embarcando álcool gel embalado nas máquinas deles de fazer enchimento de perfume. A Ambev fez a mesma coisa. Quantas pessoas tiveram que se adaptar para reagir a uma eventual redução de consumo? Eu acho que é assim que a gente faz. É por empoderamento e é por engajamento. Perfeito, Márcio. Legal? Muito obrigada. Mais uma salva de palmas para o Márcio.